Meus irmãos, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Está começando mais um Fontecast para a glória de Deus. Mais um Fontecast aí, com uma pessoa ilustre, nosso nobre pastor José Antônio. Meus que irmãos, honra! A parte do Senhor, uma honra estar com vocês. Meus amigos, tive aqui agora o prazer de dizer que agora são meus amigos, né? Apóstolo Daí. Amém, pastor. César Xavier, essa família que eu tenho aqui em São Paulo. Eu sou um carioca que tem um pé lá e um pé aqui, né? Sou acolhido por vocês aqui em Taubaté. Prazer estar com vocês. Glória a Deus. E nosso apóstolo também, pastor presidente do ministério. Deus, irmãos, a paz do Senhor. Esse Fontecast está tremendo, né? Cada Tremendo. dia aqui, cada pérola estão sendo lançada. Irmão, não perca por nada, não perca, não perca. Eu creio que essa noite Deus tem algo tremendo para liberar sobre a sua vida, que vai destravar Meu Deus. muitas coisas sobre a sua vida aqui essa noite. Amém? Que bênção, pastor. Apóstolo, uma coisa a gente sempre proíbe, né? Entrar aí sem compartilhar isso aí. Compartilha muito, manda Isso é nos grupos de pecado. trabalho. Isso é pecado, Precisa. né, pastor? Pecado. Manda para todo mundo. Quem não Compartilha. compartilha está em pecado. Compartilha, precisa, porque às vezes você não pode chegar, mas esse compartilhamento, se você compartilhar, você não sabe as coisas que serão destravadas através das mensagens que estão saindo daqui. Palavras certeza que, disso. né, direcionadas por É Deus. muito forte. Pastor, estamos vindo de um encerramento de um congresso maravilhoso. 15 anos de fonte de prodígio, hein? Meu Deus. Glória a Deus. E esse homem de Deus aqui encerrou com chave de fogo. Muito forte. Foi Muito tremendo. forte hoje. Pastor, conta aí para nós a experiência de hoje, é um pouco. Rapaz, na verdade, é um testemunho que talvez vocês saibam agora. Eu tenho 15 anos de ministério e faz 9 anos que eu ouço falar da Ministério Fonte. Por que eu ouço tanto tempo? Porque muitos pregadores do Rio de Janeiro, amigos meus, já vieram aqui, tiveram essa oportunidade, Renan Lopes, Arthur Gadelha. E antigamente eu não viajava como viajo hoje. Sim. Eu via assim, pelo Facebook Meu Deus. Olha isso. esse apóstolo careca no óleo, Isso. correndo como sempre. Olha isso. Tanto que em um dos vídeos que eu vi, acho que era você estava com um roupão numa festa, acho que foi no ginásio. Foi. As becas. Foi, as becas, acho que é preta e amarela, né? Meu Deus. Negócio assim, pra tu ver. Quantos anos tem? 5 ou 6 anos? Mais. 6 anos. Pra tu ver que Deus realiza sonhos, né? Eu falei, Glória. Deus, um dia serei eu lá. Olha E olha isso. eu aqui. Meu Deus. Entendeu? E para mim está sendo uma experiência incrível, porque eu confesso, nesses 15 anos viajando e pregando, é uma das igrejas mais pentecostal, cheia de Deus, que eu já preguei, foi aqui na Fonte. Muito obrigado pelo carinho por estar aqui. É algo novo, porque isso mesmo que ele está falando. Isso. Tá ao vivo. Está ao vivo aqui. Ao vivo e ao vivo é assim. Ao vivo é dessa maneira. Irmãos, que tremendo ouvir isso, né? Ele tinha um sonho de estar ministrando, pregando. E Deus fez. E Deus realizou. Isso é muito bom. E eu fico muito feliz porque sentir de perto a sensação que a gente sentia no Facebook, no YouTube, é muito bom. E Deus seja louvado, apóstolo Daí, por esse seu caráter polido por Deus, por essa seriedade que se leva esse ministério, que eu aprendi desde pequeno que a igreja é a cara do pastor. Amém, A pastor. igreja tem a sua cara. Parabéns por isso. Uma igreja cheia, dotada de poder, palavra, verdade. Deus abençoe você, essa equipe poderosa. Amém, pastor. A gente vai fazer umas perguntas. Vamos pra Eita, cima. glória. O senhor, você faz ou eu faço, pastor César? Faz a primeira. A primeira. A gente sabe que às vezes as pessoas olham para o Senhor e vê hoje aí o que Deus tem feito na vida do Senhor. Glória a Deus. E hoje o Senhor tem se tornado assim que eu posso dizer, uma vitrine, um espelho para essa juventude. E a gente vê muitos jovens hoje aí frustrados na sua caminhada, muitos jovens aí que almejam o ministério psicopata ou chegar. Mas a gente vê que no meio do caminho, os embaraços da vida, as condições. E qual é eu posso dizer assim, o divisor de águas assim, para esses jovens hoje Então, chegar? Como o senhor chegou? eu tenho um tempo para falar.
Sim, Posso fica à vontade. Posso falar? Eu acho que eu não consigo falar sem a Bíblia, né? Eu descobri, dentro de pouco tempo atrás, algo que mudou a minha história, dentro do texto sagrado. Quando a Bíblia diz, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, 8 e 9, dizendo que achou Deus graça aos olhos de Noé. Meu Deus. Noé andava com Deus, não era reto em todas as suas gerações. Aquele período é um período de corrupção, não muito diferente do nosso período hoje. O período que os filhos de Deus se ajuntaram com a filha dos homens, tiveram filhas, por uma mistura de colônias e de tribos, de aldeias. O doutor Augusto Nicodemos diz que esses filhos dos homens é a linhagem da serpente de Caim. Porque é uma linhagem que irmão mata irmão. O bisneto, se eu não me engano, versículo 27 do capítulo 4 de Caim, conhecido como Lameque, ele chama duas mulheres, Ada e Zila, e diz: ó mulheres de Lameque, eu matei um homem por me pisar e outro homem por me ferir. Então Caim mata o irmão e o bisneto dele mata dois homens e tem duas mulheres. Aqui você percebe que o princípio do Éden acabou. Porque Lameque, ele tem duas mulheres, sendo que Deus fez Adão e Eva, não Adão, Eva e Carla. Os princípios do Éden estão se quebrando. Por isso que a linhagem de Caim é conhecido como a linhagem de filho dos homens. A linhagem da serpente, que tem adultério, prostituição, que irmão mata irmão, Meu Deus. assassinato. E o doutor Augusto Nicodemo diz que eles estavam começando a desejar as próprias irmãs e se relacionar sexualmente com ela, naquela linhagem. Porém, existia também a linhagem dos filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, dos que preservam o altar. Então Deus olha para a terra e diz: eu não vou destruir. Por quê? Porque tem profano do lado de fora, mas tem sagrado do lado de dentro. Meu Uau. Deus, que isso? Entendeu? Tem gente que faz o que não presta do lado de fora, que mata o irmão, que adultera, que se prostitui, mas tem santidade do lado de dentro. Meu O que Deus. faz Deus se arrepender de haver feito o homem e querer destruir a humanidade? O que faz Deus querer destruir a humanidade é porque os filhos de Deus vêm em formosura na filha dos homens e tomam para si mulheres que eles desejavam. Como assim tomam por si? Porque na aldeia dos filhos de Deus tem um princípio. É conhecido pelos judeus como bar mitzvah. O termo bar, filho, mitzvah, mandamento. Quando o judeu é separado com 13 anos para se tornar um religioso, ele trabalha de 13 até 30 anos para se casar. Então, bar mitzvah é o judeu separado de 13 a 30. De 13 a 30, 18. 18 anos apaixonado por alguém que ele nunca conquistou, Meu que ele Deus. nunca encostou. Isso. Porque na aldeia do Filho de Deus é assim. Se quiser tocar, vai ter que trabalhar 18 anos esperando para encostar. Meu Deus. Já na aldeia dos Filhos de Deus, não. Se gostou, toca. Gostou do que o tocou, consome. Não gostou do que consumiu, troca. Que Se isso? o sexo oposto então te agrada, se relaciona com o mesmo sexo. Então os filhos de Deus diz: para que ficar aqui dentro esperando se eu posso pegar quem eu quiser lá fora? Meu Aí causa Deus. mistura. E essa mistura faz Deus se arrepender de haver feito a humanidade e querer destruir a humanidade. Aí diz o texto que Deus, passando na terra para destruir a humanidade, achou graça aos olhos de Noé. 2 pontos eu quero consertar aqui. Primeiro, a Bíblia diz que Deus se arrepende de haver feito a humanidade. Isso aqui é um equívoco da humanidade, porque Deus não se arrepende. Sem dúvida. Se ele se arrependesse, ele ia contradizer o que ele fala em Números 23, 19. Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se em Números ele diz que não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por que em Gênesis 16 ele se arrepende? Porque em Êxodo 32, quando Deus fala: vai lá, Moisés, que o povo está fazendo um bezerro de ouro, Deus diz: eu vou destruir o povo e fazer de ti uma grande nação. Aí ele diz: mas não foi para mim que o Senhor fez só para mim, foi para Abraão, Isaac e Jacó. Aí diz o texto que Deus se arrepende. Que Deus esse se arrepende? Na verdade, Deus não está arrependido. Isso aqui, no termo teológico, guarda isso aqui, é conhecido como antropopatia. O que é antropopatia? Antropo é homem, patia, Isso. afeto e paixão. Então, antropopatia é o homem colocando sentimento no divino para que a leitura seja compreensível. Que isso? Então não foi Deus que se arrependeu. Foi Noé que falou que Deus se arrependeu para tentar explicar Moisés, que é escritor do livro do Gênesis, que falou que Deus se arrependeu para que a humanidade compreenda o que Deus sentiu.
Na verdade, Deus não se arrepende? Não. O que Deus sente ali? Deus diz, o homem está pecando continuamente. Eu vou matar eles com água. E Deus manda dilúvio. Dilúvio no termo hebraico é mabu. E mabu é dissolver. Como o homem é pó, Deus manda água para dissolver o pó e fazer o pó voltar para a terra. Olha, Deus manda água para dissolver o pó e fazer o pó voltar para a terra. Aí Deus diz, eu quero fazer o planeta inabitável. Porque mandando água a 10 côvados em cima do maior monte, o que vai acontecer? Vai acabar com o oxigênio das plantas. Então, não vai ter oxigênio, não vai ter ser humano. Então, o planeta Terra vai ser só mais um enfeite no céu, como Saturno, que é rochoso, como Júpiter, que é gasoso. O planeta Terra vai ser aquático. Então, quando Deus quer fazer do planeta Terra um enfeite, Deus passa pela última vez. Eu estou no seu contexto. Eu vou chegar lá. Meu Deus. Deus passa pela última vez e vê graça aos olhos de Noé. E que graça é essa? O que a gente aprendeu desde pequeno? Que graça é favor e merecido. Mas só que algo tem de errado nisso. Por quê? Pelo menos em Noé. Porque graça, favor e merecido é grego. Está no grego. O termo de graça, que é favor e merecido, é um termo grego. Mas só que o grego só passa a existir depois da Torre de Babel. Quando Deus vê que a humanidade segue Nimrod, Deus quer fazer que o povo para de corromper-se com Nimrod, Deus confunde as línguas para parar Nimrod. Então o grego e os outros idiomas, como francês, latim, português, inglês, passam a existir em Babel. E quem é Nimrod? Nimrod é da linhagem de quem? De Cã. Noé tem Cã, Cush, Nimrod. Então o idioma passa a mudar a partir de Nimrod. Antes de Nimrod só existe o idioma, que é o hebraico. E graça no hebraico não é favor e merecido. Graça no hebraico é ren. O termo ren, que é graça, é composto por duas letras, het e nun. Het é cerca e proteção, nun é vida. Que isso? Então ren, que é het e nun, é cerca que protege a vida. Que isso? Então graça é cerca que protege a Vida. Mas se graça é cerca que protege a vida, aonde Deus bate na cerca e vê não é dentro? Porque ren, que é graça, é het, e nun, e noak, é o contrário, nun e het. Meu Deus. Então ren, que é graça, het e nun, e Noé, nun e het. Se graça que é ren, é cerca e proteção e vida, cerca que protege a vida, e Noé, noak, que é nun e het, é vida protegida pela cerca. Meu Deus. Que isso, Estou Jesus. no teu contexto. Estou no teu contexto. Se Noé está dentro da cerca protegido, quem plantou a cerca? Aí vem o verso 9. E Noé era reto em todas as suas gerações, vírgula. Noé andava com Deus. Esse termo andava com Deus me assusta, porque andava com Deus é rit haler. E rit haler é um verbo temporal que está no passado. Quando fala andava com Deus, não está no presente andar. Está rit haler, no passado. Como assim? A aldeia dos filhos de Deus se misturou com a aldeia dos filhos dos homens. O altar está profanado. A casa de Noé, que busca Deus, está vendo tanta gente do altar pecando que está enfraquecendo. Meu Deus. Está vendo tanta gente que prega se prostituindo que diz, orar para quê? Se o altar está profanado. Só que Noé está enfraquecendo. Andava, rit haler, passava. Mas só que ele está fraco, mas está dentro da... Cerca. Que isso? Uau. Gente, para. Está fraco, mas está dentro da cerca. Quebrado, mas está dentro da cerca. Cambaleando, mas está dentro da cerca. E que cerca é essa que não deixa Noé cair? Vamos lá? Noé era reto em todas as suas gerações. Noé é filho de quem? Lameque. Lameque é filho de quem? Matusalém. Matusalém é filho de quem? Enoque. E quem foi Enoque? Bisneto de Noé. E qual dilema de Enoque? Aquele que andou com Deus e Deus tomou para. Deus olha para os filhos de Deus se misturando com o filho dos homens e diz, Enoque, o altar está tão profanado que a terra não te merece. Uau. Eu vou te tirar da terra. Está virando um culto aqui já. Tá forte, hein? Eu vou te tirar da terra, Enoque. Mas tem um porém. Eu vou tirar você, não vou tirar a sua família. Porque nem todo mundo tem o nível de santidade que você tem. Mas para eu te tirar da terra, eu vou te avisar. Quando Enoque percebe que vai partir, Enoque diz, Deus,
já que o Senhor vai me tirar e minha família vai ficar, deixa eu usar a tua glória e criar uma cerca para guardar minha família. Enoque cria uma cerca. Mas antes de partir, ele chama o filho dele. Matusalém, Deus está irado com a terra. Uma hora Deus vai destruir tudo. A bagunça que está acontecendo no altar está deixando Deus inquieto. Eu fiz uma cerca, por precaução, fica dentro da cerca e guarda ela. Enoque guarda, Matusalém guarda tanta cerca que ele se torna o homem mais velho da Bíblia. 969 anos. Morreu como sentinela da cerca, mas antes de morrer, ele chega para o filho dele. Lameque, meu pai montou uma cerca, porque falou que Deus está irado com a humanidade. Eu estou sustentando a cerca. E você? Fica firme na cerca. Porque parece que está tudo passando batido. Parece que todo mundo peca e prega, peca e canta, peca e dirige a igreja e não vai dar em nada. Mas uma hora vai dar ruim. Lameque, meu pai criou a cerca, Enoque, eu, Matusalém, sustentei a cerca e você fica firme nela. Aí vem Lameque, gera Noé, que no termo grego da Septuaginta, na tradução da Septuaginta é alívio e conforto. Noé, meu bisavô criou uma cerca. Meu Deus. Para com isso, Jesus. Meu pai sustentou a cerca. Eu estou firmando a cerca, mas para você ter alívio e conforto, apanha, só não sai da cerca. Seja caluniado, só não sai da cerca. Olha Deus falando aí. Ó, arrebente-se, mas não sai da cerca. Perca casa, dinheiro, só não perca a cerca. Porque uma hora, aquela oração chata e velha do meu bisavô Enoque vai vir à tona e só quem está da cerca vai ficar vivo. Aí aquela oração de Enoque, que parece que passou e ninguém viu, Deus passa na terra. Quando Deus vai destruir, Deus dá de frente com a cerca. E vê Noé protegido dentro de uma cerca que não foi ele que criou. Uau. Foi o bisavô dele, ele só está sustentado numa cerca que foi criada bem. Não é por causa da gente. Nós pregadores pensamos, prego, viro tudo, macho, roda. E quem disse que essa cerca foi você que montou? Uau. É uma cerca muito antiga. Se a gente está aqui hoje, o senhor está apóstolo, porque a gente não é. Eu estou pregador. Você está pastor. O senhor está apóstolo. Mas se a gente está apóstolo hoje, é porque existe uma cerca muito antiga. Que não foram nós que criamos ela. Então qual é a ideia disso? Deus diz, eu vou destruir tudo, Noé. Mas eu vou te manter vivo. Porque seu bisavô montou uma cerca e estruturou. Seu bisavô montou, seu avô firmou, seu pai sustentou e você está protegido. É aquelas orações antigas. Aí quando pergunto, como o senhor me sente? Eu não me sinto nada, porque o que eu estou fazendo hoje não é uma promessa que foi feita a mim. É uma promessa que foi feita a uma cerca de 65 anos, dirigente de ciclo de oração, Maria Lúcia, que todo dia ela botava a mão na minha cabeça desde pequeno. Deus, enquanto eu faço a tua obra, salva. Faz um pregador. E sabe por que essa geração que o senhor falou no início não está conseguindo ficar firme? Porque eles estão achando que eles que pregam, eles que fazem, eles que cantam. São exigentes. Se não for do jeito deles, não vai. Mas ai da gente, se não fosse aquelas cercas que preparou a cerca. Noé, por mim eu te matava, mas tem essa cerca que te protege. Continua ou para? Meu Deus, gente. É porque vocês têm muita pergunta, eu tenho muita coisa para falar. Gente, tá Eu preciso. extraordinário. Tá forte. E, Não dorme não. gente, Ó. muito forte, tá muito forte. É forte demais, gente. Eu nunca ouvi isso. Sabedoria, Nunca. graça de Deus. Nunca ouvi isso na minha vida. E é Deus falando, eu acredito que Deus está falando. É dentro da cerca. É dentro da cerca. Continua? Continua dentro Continua. da cerca. Então vamos ficar dentro da cerca hoje. Meu Deus. No outro podcast a gente pula o tópico. Vamos ficar dentro da cerca. Olha só. Essa cerca, ela é passada. O senhor tem um filho. 3 filhos. Eles hoje estão com saúde, vivos, não é porque são bons.
é porque você construiu uma cerca. Quando eles vacilam, Deus só não aperta por causa dele, mas por causa de você, porque Deus sabe que a cerca não vai aguentar. Então tem coisas que Deus só segura na nossa casa, porque a gente é a cerca. A gente é o Enoque que cercou, o Matusalém que sustentou, o Lameque que preservou e o Noé que está protegido. Uau. Pegou? Pegou. Então vamos lá. Vamos lá. Segura aí, mídia. Segura aí, hein? Segura aí, mídia. Muito forte. Muito. O pessoal da mídia tá querendo marchar aqui. Segura, segura. Então vamos lá. A Bíblia diz que quando Deus chama Abrão, ele sai da terra dele. Mas você percebe que aqui é uma mensagem de continuação. Deus manda Abrão sair, mas não se apresenta. Por que não se apresenta? Porque tem um contexto antes disso. Nimrod, ele era casado com uma mulher chamada Semiramis, está no meu livro isso, e foi divinizada como Inanna. Ali começa o paganismo no mundo inteiro. Inanna, deusa do amor, da fertilidade, da sexualidade, que é conhecido como Inanna em Ur dos Caldeus, Astarote no período de Acabe, e Instar no período de Daniel, Diana, Artemis e Afrodite no período de Paulo, que é a deusa do amor, da fertilidade e da sexualidade. A deusa estrela. Em Ur dos Caldeus tinha sacrifício de crianças e prostituição. Eles ofertavam todo o primogênito. O judeu, conhecido como Jacob Isaac, diz que todo pai tinha que entregar o primeiro filho. A história judaica diz que nessa de entregar o primeiro filho, Terá esconde um dos 3 filhos que é Abrão, para não ser morto. E nessa ele cresce e aprende na casa de Noé o que é altar. Tanto que a Bíblia diz que quando Deus chama ele, para onde ele vai? A Betel, e fica ali entre Betel e Ai. E no meio da fome, o que ele faz? Constrói um altar. Como ele constrói o altar se Deus não ensinou? Oferta de sacrifício e altar, só Abel sabia, que foi preservado por Sete, que foi preservado por Enoque, que foi preservado por Lameque, que por Matusalém, por Lameque, por Noé, por Sem, por Jafé, e foi transferido para Abraão. Então quando Noé partiu, Abraão pegou a cerca. E eu te provo na Bíblia. Eu te provo. No capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Vocês vão aguentar ouvir isso? Bora. Bora? Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O que parece que Deus muda de Abrão e acrescenta um A, Abraão. Mas está errado, porque no hebraico não tem vogal. Aiol. Não tem vogal. Se não tem vogal, Deus não acrescenta um A de Abrão para Abraão. Na verdade, o nome de Abrão no hebraico é Avram. E Abraão é Avraham. E esse termo Avraham, Deus não acrescenta um A, Deus acrescenta uma letra, que é Re. Então vamos contar? O nome de Abraão é composto por 5 letras. Aleph, Beit, Resh, Re e Men. E cada letra do alfabeto tem um valor numérico. Aleph é 1, conta comigo. Beit é 2. 1 mais 2, 3. Resh é 200. 200 mais 3, 203. Re é 5. 200 mais 5 mais 3, 208. Men é 40. Aí totalizando dá 248. O que é 200? Resh, que é cabeça. O que é 40? Men, que é vida. E o que é 8? Ret, que é cerca. Uau, a cerca apareceu aí. Então vamos embora. Então o que é Avraham? Todos os números do nome de Abraão, que é Avraham, dá 248. Não sei se vocês sabem. A nossa Bíblia que a gente lê, ela foi traduzida no 3º século, 285, a Septuaginta. Então ela foi do hebraico para o grego, do grego para o inglês e do inglês para o português. E por causa dessas transliterações, a gente aprendeu o quê? Que Abraão é pai de multidões. Por que pai de multidões? Porque ela veio do grego, então perdeu o original.
Mas só que 248, 200 é res, cabeça, 40 vida e 8 cerca. E qual é a frase que dá? Cabeça cercado de vidas. Então, o que é Abraão? Cabeça cercado de? Se ele é um cabeça cercado de vidas, o que tem em volta dele? Uma cerca. É por isso que quando o faraó toma Sara, toda vez que ele tenta tocar nela, ele se fere, fica leproso, todo machucado. Porque quando Deus cerca, ninguém viola. Uau. Vou parar. Meu Deus, que é isso? Vamos lá, Forte. para a gente encerrar. Capítulo 20 de Gênesis. Alguém lembra aqui da história do rei de Gerar, Abimeleque? Sim. 20 de Gênesis. Ele vê formosura em Sara. Abraão diz, é minha irmã. Ele pega Sara e leva para o reinado dele, em Gerar. Quando ele leva Sara, Deus entra no sonho e grita, és um homem morto. Porque pegaste e tocaste na mulher que não é sua. Gente, sonho é involuntário. Ninguém escolhe o que vai sonhar. Escolhe? Ninguém escolhe. Se a gente escolhesse, se eu ia pegar a sua esposa e vamos dizer, vamos dormir que hoje a gente vai para Dubai. Porque a gente ia escolher o que vai sonhar, mas ninguém escolhe. E como o sonho é involuntário, ele se torna íntimo. Deus invade a intimidade de Abimeleque e diz, és um homem morto. Só porque ele tentou tocar na cerca que não é dele. Por isso que todo mundo que tentava mexer com Sara se feria dentro da cerca. Porque na vida de quem está cercado, o diabo não toca. Uau. Vamos lá? Glória. Viste, meu servo, já homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Senhor. Mas também o Senhor cercou. Cercou ele de bem, ele está cercado. Eu não consigo pular a cerca. Eu só consigo entrar na vida dele se o Senhor abrir a porta. Tanto que Deus fala, então eu vou abrir a porta, você toca em tudo menos na vida. Ou seja, na vida de quem está cercado, nem o diabo consegue encostar. É tremendo isso, pastor, porque dentro da cerca, falando assim da igreja, do ministério, a pessoa estando dentro da igreja, ela traz proteção para a vida dela, os filhos, netos, bisnetos, para gerações. É isso que o senhor está querendo liberar, é isso. É isso aí. Uau. É a cerca. Então é isso que faz, falando de ministério de chamada, como o senhor se sente? Quanto mais Deus faz na minha vida, menor eu me sinto. Porque eu vejo que não sou eu. Não sou eu. Eu tento receber essa glória que esses pregadores hoje recebem, de se ensoberbecer, de se acharem grande, acharem que ele é alguma coisa, mas não é sobre nós. É sobre algo que foi prometido bem antes da gente. Cara, tu pode ser muito bom pregando, muito bom no que faz, mas teve um joelho que te consagrou. Uau. Entendeu? E toda vez que eu vejo uma igreja me botando dentro do avião, dentro do hotel, uma igreja me ofertando, eu falo, Jeová, logo eu tão pecador, ainda que eu sou pó e cinza. Aí entra outro ponto. Romanos 7,18. Quando faço o que eu não quero, não sou o que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero bem, o mal já está comigo. Segundo o homem interior, tenho um prazer na lei de Deus. Tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo na minha carne outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele continua. Para que eu não me exaltasse com as excelentes revelações, foi-me posto um espinho na carne. Por 3 vezes eu pedi para tirar. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se eu pedir 3 vezes para tirar, porque o Senhor não tira. Paulo, tu é doutor da lei, poliglota, fala grego, hebraico, latim, aramaico. Pedro, que é o pastor da igreja, quando foi para Roma, ele fala para Marcos e Marcos fala para alma, ele não tem um contato com a alma. Você no meio de grego fala grego, no meio de romanos fala latim, no meio de grego fala grego, no meio de doutor fala aramaico, no meio de judeus fala hebraico. Por que eu vou tirar esse espinho? Para o balão inflar? Que isso? Eu não posso tirar, porque toda vez que seu ego falar, foi eu, o espinho. É a cerca. Que isso? Porque quando a gente está dentro da cerca, a gente está sob o domínio. Meu Deus. Quando você vê gente
que prega e xinga, dirige igreja e se prostitui, ele disfarça que está na cerca, mas não está na cerca. Meu Deus. Porque quem está na cerca tem medo, porque o dono da cerca tem controle de quem está dentro. Uau. Gente, tá tremendo esse podcast. Fonte Podcast. Você precisa, né, pastor? Fala pro povo divulgar esse. Gente, divulga aí Fontecast. Temos Instagram aí também da Isso. Fontecast. Segue aí, segue muito. Pastor José Antônio Oficial. Isso. José Antônio Oficial, seu servo. Segue muito lá também, gente. Tá forte demais essa live. E a gente vai dar continuidade aqui nesse podcast. E uma pergunta que eu queria fazer aí, eu falei para ele quando a gente estava almoçando hoje, falei, essa pergunta vai ficar no gatilho, hein? Fala. Essa vai ficar no gatilho. Vem devagar. Qual é o comprimido que o senhor toma? Qual é o suplemento? O que faz gravar tanto uma mensagem? Você foi pregar aqui há algumas horas atrás aqui, você desfiou a mensagem de uma forma que Foi forte, não foi? até a pessoa que tem menos conhecimento conseguiu ingerir aquilo ali. Tudo. Pastor, conta para nós aí um segredo para a gente ter eficiência na hora de pregar, na hora de trazer um estudo, uma aplicação. Eu acho que o que funcionou comigo é uma receita. A receita de bolo ela é única. Se você seguir, cada ponto da receita não dá errado. Não tem como. Não tem como. Primeira receita. Anota aí, primeiro ingrediente. Segura. Sempre colocar o teu próximo acima de você. Uau. Porque Deus nunca vai te dar uma glória para você se aparecer. Porque o dom da ciência e do conhecimento não é dado para qualquer um. É dado para quem tem estrutura para suportar. Meu Deus. Não tem como Deus me dar um dom que me capacite em ser superior a alguém. Olha isso. E o dom da ciência e do conhecimento te faz superior. Porque te incomoda quando vê alguém falando errado. Isso. Te incomoda quando vê alguém sabendo que ali dentro tem muita coisa, ele não sabe o que fazer, está perdido. É assim mesmo. Então, quando você cria um dom de colocar o próximo acima de você, Deus te dá o dom do conhecimento da ciência. Uau. Meu Deus. Unção Deus dá até para quem não tem dente na boca. Isso mesmo. Unção Deus dá até para o mendigo. Mas o dom da ciência e conhecimento Deus só dá para quem está preparado. Que isso. Para olhar para alguém que não chega a metade de você e falar, cara, você é grande. Ter a hombridade de colocar as pessoas acima de você é o que faz Deus te dar. E ver em você a capacidade de você ter o dom que nem todo mundo pode ter. Tem gente que pode ter dinheiro, mas Deus não pode dar o dom da ciência e do conhecimento. Porque o dinheiro acaba, mas a ciência te torna rico. Olha isso. Eu costumo dizer Meu Deus. que eu não estudo porque prego, mas eu prego porque estudo. Qual é a diferença de estudar porque prego e pregar porque estudo? Estudo porque prego é um pregador que domina uma mensagem. Você vê ele pregar sobre Elias. Se no meio dos irmãos dele você parar e falar assim, ó, vem falar sobre Jacó, ele vai se perder. Porque ele estuda porque prega, então ele só domina aquele assunto que ele está falando. Agora o cara que prega porque estuda, ele está falando sobre Jesus. Se tu parar, ele fala sobre Paulo. Ele vai falar do mesmo jeito, no mesmo nível, no mesmo pegada. Se tu parar e fala sobre Moisés, ele vai falar no mesmo nível, na mesma pegada. Porque quando o estudo é o hábito da tua vida, Deus te leva ou eleva você no nível que você está capacitado. Gente, eu canso de dizer isso aqui. As pessoas têm uma ideia ou um ideal de inclinar a Bíblia para o seu prazer. Quando a palavra diz que Deus não dará ou fará nada que não possamos suportar, aí todo mundo só fica dor, prova, dor, prova. Isso. Deus não vai me dar uma dor que eu não posso suportar uma prova. Quem disse, irmão, que é isso? Quando a Bíblia diz que Deus não vai fazer nada que nós não possamos suportar, Deus está falando de tudo na nossa vida. Como Deus vai me dar um carro, se no ônibus eu vejo meu irmão e olho para o outro lado e finge que não estou vendo? Se eu sou soberbo dentro de um ônibus público que paga uma passagem de R$5, como é que eu vou ter um carro? Meu Deus. Se tu vê
A irmãzinha, se tu com guarda-chuva, tu vê a irmãzinha na chuva, tu finge que não viu com medo de dividir e você acabar se molhando, é que Deus vai te dar um carro. Meu Deus. Se com a casinha simples, você não acolhe ninguém, não ajuda ninguém, não abraça ninguém, como é que Deus vai te dar uma mansão? Então, para não te perder, eu prefiro te preservar. E às vezes te preservar é não te dando o que você quer. Que isso? Tem gente que Meu vai pregar Deus. muito a pé. Mas se Deus der carro, Deus perde ele. Olha isso. Olha. Porque se ele não se contém a pé em olhar para onde não deve, imagine com o carro que ele pode fazer as coisas no secreto, no escuro. Gente, meu Uau. Deus. Tem gente que prega muito. Muito, é melhor do que eu, melhor do que qualquer pregador que você vê. Mas não vai sair da igrejinha do bairro. Porque ele é bom, mas é bom no bairro. O dia que ele pregar nos grandes congressos, ele vai se perder. Olha isso. Então Deus prefere ver você pregando na portinha salvo do que no castelo perdido. Que isso? Uau. Meu Deus. Então o segredo É isso. é esse. É, tanto. Para receber a ciência de Deus, você tem que aprender a colocar o próximo como superior a você. E o resto é o seu papel. Fazer da leitura um hábito. Correr atrás. Correr atrás, fazer um curso, ir para o monte. Eu no monte, Deus me dá saúde, conhecimento, sabedoria. Saúde, conhecimento, sabedoria. Sabedoria e desenvolvimento. Aí foi quando eu vi um jornal e vi que estava escrito lá que o ser humano só usa ativamente 40% do cérebro. Isso. Os outros 60% é fotografia, é memória fotográfica. Por exemplo, eu cortei isso aqui, essa brecha aqui, eu cortei com 8 anos. Mas foi algo tão profundo que hoje eu não consigo fechar o dedo. Toda vez que alguém falar, eu lembro. Já passou dezenas de anos, por que se alguém tocar, eu lembro? Porque isso está nos 60%. Memória fotográfica. Aí a Bíblia diz que Deus falou para Salomão: não existirá homem sábio como você, nem antes nem depois. E como é que ele foi tão sábio? Deus deu a sabedoria, Deus aumentou a capacidade cerebral. É isso. Entendeu? Meu Deus. Meu Deus Deus. diminuiu, É exclusivo isso, né? inclusive, Deus diminuiu a memória fotográfica e aumentou a capacidade. Vou dizer um exemplo. De 40 para 70. E como cristão primeiro, só ele foi 100%. É isso. Deu para entender? Meu E a gente Deus. continuando 40%, se esforçando. Entendeu? Forte demais, hein, pastor? Esse podcast ele traz conhecimento, graça, entendimento para as pessoas prosseguirem, prosseguir Verdade. no ministério, na chamada, diante de tantas adversidades. Acredito que essas palavras estão sendo liberadas como semente para a sua vida aí. Ela tem um propósito. Tem. Tem um propósito. Vai pegar muita gente que tem chamada, está ouvindo a gente, e foge da chamada. Vai pegar muita gente. Deus abençoe você. Anota aí, hein? Anota aí. Isso aqui é uma aula, gente. É um Fontecast, é uma aula. Uma aula. E ele falou uma coisa aqui, eu deixo as minhas piadas sem graça aqui, né? Eu preguei a mensagem, o mesmo texto, há uma semana, há um mês atrás, né? E eu subi aqui brincando, contente, alegre, né? Fui comer um lanche ali com o pastor. Eu falei, pastor, tem um pessoal ali embaixo ali que falou que a mensagem do senhor foi boa, que o senhor está aprendendo bem comigo, né? Ele riu demais, gente, ele riu demais. Que Conseguiu me colocar como superior a ele, gente. Essa é a humildade. Mas antes de eu chegar, pediu esboço, né? oh, que isso. Gente, foi forte demais. Deus abençoe. Muito forte. É um Pastor José privilégio. Antônio, sem palavras para agradecer. Tamo O junto. senhor está aqui. São quantos anos na caminhada já, pastor? 15 anos. 15 anos Tô com pregando. 31 desde os 15 anos de idade. Não Mas nasceu ontem, pastor. Não. 15 anos no Meu ministério Deus. pregando. tô galgando um pouquinho. Não tô igual os senhores, né? Isso, olha aí. Bem Glória. além de mim. Deus abençoe. Aí eu não sei que hora você vai ver, mas aqui é 00:26. E que essa madrugada, para mim, eu não sei se amanhã, tarde, noite para você, seja uma madrugada que te faça entender que você está cercado. Glória a Deus. Quando a vida olhar para você como Satanás olhou para Jesus, dizendo: isso tudo eu te dou se prostrado me adorar. Nem sempre adorar o diabo é botar joelho no chão e dizer glória a Satanás. Às vezes adorar o diabo é
É olhar para um pregador e dizer, ele não prega nada. Olhar para o cantor, para que cantar desse jeito ruim? Para que melismar? Então, às vezes, você está ganhando ponto com Satanás, menosprezando alguém. Você tem que entender que tudo que Deus está fazendo na tua vida, às vezes nem é promessa sua, é promessa de uma velhinha. Meu Deus. Uma Que cerca. pediu Deus uma cerca. Se não for me levar, leva ele. Porque às vezes, para você andar de avião, alguém tem que ir no ventre do peixe. Uau. Que isso? Entendeu? Alguém está indo no ventre do peixe para você andar de avião. Então entenda que tudo que Deus está fazendo na tua vida não é você, pregador. Ah, se eu pregar no congresso tal, vai virar tudo e eu vou explodir no Brasil. Não vai, irmão. É aquela cerca. Eu conheço gente que vira tudo, que quebra tudo, que moe tudo, que faz tudo vira pó, mas não sai do bairro de onde mora, porque não teve alguém que o cercou, alguém que o ensinou e alguém que está ouvindo o que você está ouvindo. Então, se eu puder, o teu humilde servo te ensinar, primeira coisa, quanto mais você descer, quanto mais você colocar o próximo, por mais inferior que a pessoa seja, se eu colocar ele acima de você, mais Deus vai fazer na sua vida. Quanto mais simples você for, e falar assim, quando eu falo de simples, não é se vestir como mendigo, não. Quanto mais simples você for, você olhar alguém que está mal vestido, tirar a sua camisa, esse teu tênis caro, tirar, se teu pastor precisar de uma oferta para fazer uma obra, tu dá teu iPhone, como o filho do pastor deu a televisão hoje. Quanto mais simples você for, irmão, mais Deus vai fazer. Porque é Bíblia. Para Deus aparecer, você tem que diminuir. Primeira coisa que João Batista diz, que ele cresça e eu diminua. Então, para ele crescer em você, é só você deixar a glória dele transparecer em você. Tamo junto. Meu Deus. Foi um prazer. Glória. Pastor, Descansar tem mais, que eu alguma, tenho que tem mais viajar. alguma pergunta, alguma coisa, Não, pastor? não tem mais nada, não tem mais Glória a nada. Deus. É uma aula. Uma É aula. uma aula. Uma aula. Obrigado pelo carinho. Uma aula, uma honra poder estar com o senhor aqui. E o senhor hoje liberar tantas pérolas, não só Meu Deus. no agora culto nesse e agora aqui, podcast. para esse podcast. Dava Irmão, para um pregar essa podcast- mensagem na igreja, não dá, não? Uau, Dá. já tá tudo gravado, meu querido. É Depois eu vou fazer a um anotação podcast aqui. diferenciado, né? Nossa. Aqui, às vezes, libera palavras. E estamos fazendo isso aqui, irmãos, para você. É isso aí. É uma palavra, uma semente que você pega aqui. Muda a sua história. Porque uma semente, ela cabe na mão. Mas quando você planta, aí quando você se transforma numa colheita, aí você não consegue Mas segurar. segurar. Verdade. É o que está falando aqui. São sementes liberadas para o seu ministério, para a sua vida, para a sua... Glória a Deus. em todas as áreas. Então, pegue isso aqui, irmãos. Pegue, porque eu estou impactado aqui, pastor. Uma honra, pastor. Eu estou aqui, eu estou sendo... eu A estou minha- recebendo a muito minha- aqui. A minha maior satisfação não foi só ver a alma, mas agora que foi no culto, um bom podcast aqui é olhar para os seus olhos e ver que valeu a pena cada investimento para a gente chegar Amém. aqui. Valeu a pena. Que se pudesse faria de novo, e isso é o que me faz feliz. Olhar, entrar naquele avião amanhã e falar, dever cumprido. Glória a Deus. Não deixamos rastros, não deixamos falta, Deixou a porta aberta. deixou a porta aberta. Deixou acesso Isso é bom, para ir, voltar e retornar, né? isso é bom. Isso que é lindo. Isso que é Tamo lindo. junto, gente. Gente, tamo junto. Vamos estar deixando o homem descansar agora, que amanhã tem mais agendas aí. Pra O homem cima. vai embora. Gente, segue lá. Se você gostou do conhecimento aí também, gente, vende cursos de teologia. Só me procurar Ele no aplica, Instagram. Procura no Instagram lá, ele vai dar José detalhes Antônio pra você. Oficial. Imersão 4.0. Ó, A gente tem Pega uma aí. turma, muitos alunos, gente de Brasília, tem um rapaz de São Paulo, tem gente dos Estados Unidos, uau. gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. A gente dá aula de história de Israel, hebraico. E o que você aprendeu aqui, a gente ensina lá a transliterar, te alfabetiza. Enfim, é tanta coisa boa que se eu ficar falando aqui, por exemplo,
O alfabeto hebraico é composto por 22 letras. Aleph, Beit, Gimel, Dad, Rei, Vav, Zayin, Ret, Tetchut, Kof, Lamed, Men, Nun, Samik, Haim, Peit, Sad, Kof, Resh, Sin, Shin, Tav. A segunda letra do alfabeto é Beit. E Beit, que é a letra B, significa casa. Por isso que todo nome que vem com B vem de casa. Belém, casa do pão. Betel, casa de Deus. Betânia, casa da dor. Betsaida, casa da pesca. Tanque de Betesda, casa da misericórdia. Bet-Fagé, casa das tâmaras. Beit Hamikdash, casa da santidade. Beit Rabishirá, casa escolhida. Falei 9 nomes com Beit, todos eles significam casa. E se eu for ficar falando aí, a gente vai falar muito. Então, a gente ensina tudo isso, tá? A montar a frase, a transliterar. E, então, procura a gente lá no Instagram, José Antônio Oficial. Quem tem fome, sede, venha beber. vem. E o mais interessante, eu quero deixar esse parâmetro que precisa. A gente vê muitas pessoas que, depois que busca esse conhecimento, essa graça, ele fica mais no conhecimento e perde essa graça. Aí fica aquele algo seco. E são poucos pregadores que eu vejo, como o senhor e outros, que busca tanto conhecimento, mas deixa a presença do Espírito Santo envolver a vida dele e liberar para o povo. São poucas pessoas, porque muitas pessoas têm muito conhecimento, mas só liberam o conhecimento e não transfere o que vem do céu para a igreja. Glória a Deus. Então, Descontraindo aqui, conhecimento sem graça é igual churrasco sem Coca-Cola. Aí não vira, né? Não vira, irmão. Não desce. Tu vai comer carne, mas vai faltar nega gelada. Tem que faltar. Então tem que ter Coca, irmão. Gente, vamos estar dando uma pausa aqui. Todo esse conhecimento aí que vocês acabaram de receber aí. do YouTube, né, fala pro povo Ensinei entrar. ele antes de vir aqui. Tá anotado, vou pregar no Rio de Janeiro. Gente, Deus abençoe. Pastor José Antônio, que humildade. Obrigado por estar com a gente. Apóstolo, toda a mídia aqui também que está conosco, dando esse apoio, esse suporte. Gente, gratidão a todos. A gente vai estar dando uma pausa agora, finalizando. Vai aí nos seguindo, vai aí divulgando, porque eu creio que esse trabalho vai crescer e vai falar com muitas O vidas. pessoal entra no YouTube, Em nome de lá, Jesus. no YouTube, tá? Entra no YouTube, Igreja Missionária Fonte de Prodígio, IMFP. Lá você Todos vai os ver podcasts tá aqui, todos. os podcasts, os cultos ao vivo, congresso, você vai encontrar E tudo lá. outra, hein? Esse podcast, o culto ao vivo, não é só na festa, não. É a partir de hoje. É a partir de hoje. A partir de agora, filho, vai ter que ver podcast a vida inteira. Culto ao vivo, vocês vão ver Eu a creio igreja nisso. estourando no Brasil. Uma honra, Jesus. Gente, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Deus abençoe, povo. Magnífico.